Olá pessoal, bem-vindos à aula 7 de Matemática Atuarial 1. Bem, o nosso encontro de hoje, a gente tem aqui a resolução de exercício relacionado a seguro individual e contínuo. Essa primeira questão, a gente coloca o seguinte: considere que a probabilidade de sobrevivência e a força de mortalidade de uma pessoa em dada população dependam de um tempo futuro de vida t, né? E esse t ele segue uma distribuição de probabilidade uniforme, contínua, com parâmetros x, né, que é a idade do segurado na contratação do seguro, e a idade ômega, né, que é a última idade da tábua. Dado que eu conheço aqui a distribuição que explica o comportamento, né, dessa variável aleatória, a gente já sabe de antemão aqui, já conhece algumas funções, né? Então, por exemplo, eu já sei que a minha função densidade de probabilidade ela é dada por 1 sobre b menos a. No caso aqui, ó, b, limite superior, menos a, limite inferior. Tá? Por isso que a gente tem essa expressão aqui. E eu também já conheço de antemão a minha função de distribuição acumulada. Tá certo? Que ela vai ser a minha variável aleatória menos a sobre b menos a. Substituindo aqui, né? Ó. Então a gente fica com t menos x sobre ômega menos x. Se você quisesse encontrar, por exemplo, a função de sobrevivência, né, a gente sabe que ela é complementar à função de distribuição acumulada. Então a gente faria 1 menos isso. Né? E reorganizando aqui as coisas, ó, a gente ficaria com ômega menos t sobre ômega menos x. Tá? Que eu coloquei aqui. Enfim, eu tinha destacado essa expressão também, né, na aula sobre seguro, na parte que a gente falou sobre força de mortalidade, eu tinha dito que eu usava bastante essa relação, né? Ó. Então, se eu tenho a minha distribuição, a minha função densidade de probabilidade, né, sobre a minha função de sobrevivência, eu encontro minha força de mortalidade. Tá? Então, aqui a gente já encontrou, né? Ó. Essa F veio daqui, a S veio daqui, então eu encontrei a minha força de mortalidade, que seria 1 sobre W menos T. Então, perceba que esse risco de morte, né, ele depende do tempo. Tá? Ele é função do tempo. Ok. Assim, responda qual o valor presente atuarial que o indivíduo de idade 30, né, com ômega igual a 100, desembolsará para contratar, supondo uma taxa de 5% ao ano, um seguro. Na verdade, a gente colocou aqui para calcular 6 seguros diferentes. Tá? Vamos calcular a letra A, seguro de vida inteira, que remunera 50 mil. Então tá aqui, eu chamei de importância segurada, tá? Esse valor da indenização, 50 mil. A idade do segurado, com a contratação do seguro, 30 anos, né? Taxa de juros de 5%. E a gente sabe que a força de juros, né, ela é dada por ln de 1 mais i. Tá? Se eu tenho i, eu consigo encontrar aqui esse delta. Né? Aqui eu tenho uma definição geral de seguro, tá? Contínuo. Então, sei que eu vou integrar. Aqui é a minha variável aleatória. Aqui é a sua função, né? Densidade. Variável z. Substituindo, ó, eu tenho aqui que essa informação aqui, ó, no lugar do delta eu chamei de ln de 1 mais i, tá? Aqui embaixo, ó. Né? E aqui eu encontrei já essas expressões, né, que eu coloquei para vocês no enunciado, né? Então aqui eu tenho esse p, aqui eu tenho essa força de mortalidade, tá? Que seria no caso 1 vezes o outro, já daria a minha própria função densidade, né, de uma uniforme que está colocada também lá. Coloquei assim só para a gente exercitar um pouco, né, as coisas. Pronto, então o que é constante, ou seja, o que não depende de t, pode sair da integração sem problema nenhum, né, desde que seja produto. Então, IS, ó, constante, veio para fora, e esse 1 sobre ômega menos x também, independe de t, constante, também veio para fora. Então, ficou aqui dentro da expressão somente essa exponencial de menos ln de 1 mais i vezes t. Okay? Então, aqui fora eu já comecei a substituir, não é? Ó. IS é 50 mil, ômega é 100, x é 30, tá?
a gente repetiu, né, está dentro da integração. Aqui a gente repetiu ainda, está dentro da integração, né? Só fez essa continha de 100 menos 30, deu 70. E perceba que a gente integrou isso aqui, ó, como? Tem uma propriedade que fala o seguinte, ó, a exponencial, né? Aqui em cima na potência tem uma constante vezes a variável, certo? Então, como é que eu integro isso? No numerador, a gente vai repetir toda a expressão, tá aqui, dividido, tá aqui, somente pela parte constante aqui na nossa potência, tá? No nosso caso é menos ln de 1,05, veio para cá. Perceba que eu consegui integrar, né? Como se isso aqui fosse uma espécie de integral indefinida, né? Tá? Eu desconsiderei aqui por enquanto o meu limite inferior e superior da integração. Eu coloquei aqui essas interrogações, tá vendo? Por que eu fiz isso? Porque eu queria calcular uma expressão geral, né? Que eu pudesse usar em todos os seguros que foi pedido na questão. Pelo menos em todos os seguros contra a morte, né? Que tem essa cara geral aqui. Tudo bem? Então, esse foi o motivo. Aí eu vou agora usar essa expressão para todo tipo de seguro contra a morte. Letra A. Né? Se eu quisesse ser rápido, já começaria aqui, ó. Tá vendo? Eu mostrei o início ali para treinar o passo a passo com vocês, né? Mas eu já poderia começar a questão aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, né, pegando lá, colocando 70 e 0. Por que 70 e 0, Luiz? Né? Perceba que isso aqui é um seguro de vida inteira. Se a pessoa tem 30 anos e a última idade é 100, é porque ela só tem o quê? 70 anos pela frente. Tá? Então, vou integrar de agora, tempo t igual a 0, já que é imediato. Né? E vai ser até 70, né? 100 menos 30, porque justamente é um seguro de vida inteira. Ok? Até o final da tábua. Pronto, então essa expressão aqui a gente, né, repete aqui. Agora detalhando isso aqui, eu tenho isso, né, com t igual a 70, menos isso com t igual a 0, tá? E a gente manteve aqui paradinho o nosso denominador porque ele não depende de t, tá aqui. Okay? Agora só temos constantes aqui, né? Agora é só realmente questão de pegar a calculadora, tá? E, enfim, multiplicar aqui, né? Então, a gente encontrou esse valor de 14.158,79. O que é que isso representa? Está dizendo para mim o seguinte, para que eu contrate esse tipo de cobertura, que paga 50 mil, tá, para um beneficiário indicado por mim, tá, quando eu falecer, a qualquer tempo, eu preciso pagar hoje esse valor de 14.158,79. Ok? Você fala assim, Luiz, se por acaso a importância segurada ela fosse igual a 1, né? Era só você dividir esse valor aqui de 14 mil pelos 50 mil. Você encontraria um valor de 0,29, ou seja, para que a pessoa, né, o beneficiário, receba 1 na data de sua morte, você teria que pagar hoje 29 centavos. Ok? Letra B. Mesma coisa, né? Já poderia ter começado aqui, ó. Tá? Mas, enfim, para a gente detalhar aqui, né, com calma, passo a passo, a gente colocou aqui no início. Aí você pode falar, tá, vamos começar daqui, né? Esse limite de integração, por que é de 0 a 20? Aí vamos pensar. A pessoa tem quantos anos? Tem 30, né? Ela só vai receber essa cobertura, né? Ela só vai ter cobertura durante 20 anos, né? Como esse seguro é imediato, ele vai estar coberto dos 30 aos 50 anos de idade. Ok? Ou seja, em relação ao tempo, né, a nossa variável aleatória que é o tempo futuro de vida, né, eu só vou integrar de hoje, que é tempo t igual a 0, até 20, né, justamente o tempo de cobertura. A mesma coisa, né? Então a gente vai fazer isso aqui para t igual a 20, menos isso aqui para t igual a 0, é o que está colocado aqui nesse numerador. O restante é constante, né? Não depende de t, a gente só fez repetir. Tá? Só temos constantes, faz a continha, dá 9.122, ou seja, né, para que um beneficiário indicado por mim receba 50 mil, caso eu faleça em até 20 anos, eu preciso pagar R$ 9.122.
Mas Luiz, e se você morrer, né? Se você tiver um tempo futuro de vida maior do que 20, né? Significa que você vai pagar os R$ 9.000 e ninguém vai receber nada por isso. Tá certo? Ninguém vai receber indenização, já que você viveu mais do que N. Ok, letra C. Estou dando agora aqui um diferimento de 10. Né? Ou seja, uma imediata e diferida aqui, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa tem 30 anos com o contrato de seguro, mas ela só estará coberta a partir dos 40 anos, ou seja, decorridos 10 anos. Então, aqui no caso, ela estará coberta dos 40 anos até os 100, já que é vitalício. Né? Em relação ao tempo, agora, e não em relação à idade, né? Que a gente faz esse treino o tempo todo em relação a essas duas coisas, né? Tempo e idade. Em relação ao tempo, ó, eu não estou segurado a partir de agora, né? Tem diferimento, ou seja, eu estarei segurado de 10 até quanto? Né? Você estará segurado de 10 até 70. Por quê? Porque é uma vitalícia. Se você tem 30, né? E você estará coberto até os 100 anos, a diferença daqui para lá, né? É justamente de 70, né? 100 menos 30. Ok? Então você vai estar coberto aqui, ó, na prática durante 60 anos. Tá? No caso aqui dos seus 40 aos seus 100 anos. No caso do tempo, dos 10 aos 70. Mesma coisa, ó, no lugar do T eu faço 70, menos no lugar do T eu faço 10, que é o limite inferior. Né? Faço a continha e encontro 8.000. De novo, interpretação. Para que um segurado, não, no caso, para que um beneficiário indicado por mim receba 50.000 na data de minha morte, né? Desde que eu faleça daqui a 10 anos ou mais, né? Eu preciso pagar esse prêmio aqui de R$ 8.500. Luizinho, mas se falecer antes disso? Se falecer antes disso, né, antes de 10 anos, ninguém recebe a indenização. A seguradora não paga. O que mais? Letra D é diferido e temporário. Né? Ou seja, olhando para cá, né, ó, o que é que eu tenho? Aqui meu limite inferior é M, né, e eu sei que vai até M mais N, né, isso aqui. É aquela minha definição mesmo lá, né, da minha integral para esse tipo de seguro. Esse é o período coberto. Significa o quê? Que se eu falecer antes de N anos decorridos ou depois de N mais N anos, significa que a seguradora não pagará indenização. Tá? Então aqui é por isso que eu integro 10 até 10 mais 20, que é 30. E 10 a 30. Então, faço esse numerador aqui para t igual a 30, menos o numerador para t igual a 10. Tá? Só temos constantes, faz a continha na calculadora e encontra agora 5.600. Repetindo, né? Interpretação. Para que eu contrate esse tipo de cobertura, que paga 50.000, caso eu, né, com 30 anos hoje, faleça entre 40 e 60 anos de idade, certo? Eu preciso pagar hoje, no ato aqui da contratação, R$ 5.600. O total puro é muito simples, né? Ó, que não tem esse de continuidade, que não tem esse de integração, é aquela velha definição de sempre. Tá? Eu fazia lá o VN vezes a probabilidade de sobrevivência, né, quando a minha indenização é igual a 1. Nesse caso aqui, a indenização é de 50.000, né? Então, vou adicionar isso aqui no nosso produto. Isso aqui, né, eu, enfim, tinha passado para vocês uma expressão geral aqui na questão, né? Tá? Isso aqui, até agora, acho que a gente só vinha usando o quê? Fazendo a razão em função do número de vivos e consultando essa informação numa tábua, né? Ok. Então é isso, vamos substituindo, ó, importância segurada 50.000, né, o nosso desconto financeiro está aqui, a nossa probabilidade de sobrevivência está aqui, tá? E a gente encontrou então 13.000, ou seja, para que eu receba R$ 50.000, caso eu chegue vivo, né, dos 30 aos 50, né, caso eu chegue vivo aos 50 anos, precisaria pagar hoje aqui um prêmio de R$ 13.400. Letra F, total misto de 20 anos. Então, o total misto a gente já tinha visto lá, né? Que é a soma de uma temporária com o total puro,
E a gente já calculou isso aqui, não foi antes? Então, quando eu somo os dois, significa o quê? Que para que eu compre, adquira, né, enfim, esse tipo de seguro, que paga 50 mil ao beneficiário caso eu morra antes dos 50 anos, e me paga também indenização caso eu sobreviva, né, até os 50 anos, eu precisaria pagar hoje um prêmio de R$ 22.582. Então, a gente finalizou lá a resolução da questão 1. Né? Vamos olhar aqui a questão 2. E pergunta qual o desvio padrão do valor presente, né, Z, relativo aos seguros indicados nas letras A e B da questão 1. Tá? Então, aqui é para calcular, né, o desvio de Z dentro daquele contexto lá na questão 1, né, letra A e B, ou seja, para o seguro de vida inteira, né, e para o seguro temporário de 20 anos. Eu só fiz algumas pequenas modificações aqui, né, só para a gente treinar, que lá pagava 50 mil, né, e aqui paga R$1. Vamos lá. Então, para a letra A, ó, anotei, importância segurada é R$1. A idade segurada, né, quando o contrato segura de 30 anos, a taxa de juros de 5% ao ano. E lá a gente tinha encontrado, ó, esse seguro de vida inteira, né, no valor de 14 mil. Por quê? Porque a indenização era de 50 mil. Então, eu vou dividir por 50 mil, né, para encontrar justamente aqui esse valor do seguro quando a importância segurada igual a 1. Tá bom? Então, isso aqui está dizendo o quê? Que para que o beneficiário receba 1 na minha data de morte, eu preciso pagar um prêmio hoje de 28 centavos. Tá? Aqui a gente calculou também, ó, isso aqui está errado, né? Tem que ajeitar. Isso aqui é esperança de Z ao quadrado. Tá bom? Bem, aí a gente calculou aqui, ó, então, né, essa esperança aqui de Z ao quadrado, né, segunda ordem, segundo momento. Tem esse 2 aqui, né, na potência. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quando a gente integra, né, ó, falei para vocês que vai para o denominador a parte constante, então 2 também vai. Né? E a gente vai fazer isso aqui para t igual a 70 menos t igual a 0. Tá aqui, 70 e 0. Só temos constantes, a gente encontrou então, né, esse resultado. Tá bom? Para o meu segundo momento. Então a variância já dá para a gente calcular. Né? Eu tenho aqui essa informação acerca do segundo momento, menos o quadrado do primeiro momento. Né? Já estava dado aqui. Aí já tem encontrado, né, na letra A da primeira questão. Né? Fez a diferença, encontrou isso aqui que é a variância, mas como foi pedido o desvio padrão, eu preciso tirar a raiz quadrada da minha variância. Né? Então, finalmente, o que foi pedido aqui em azul é que o desvio padrão, né, do meu valor presente, ele é igual a 25 centavos. Tá? Essa informação, pessoal, é uma informação de escala, né, de dispersão. Para a gente ter uma noção aqui do quanto, né, a nossa média, normalmente ela oscila. Tá? A nossa média, ela foi aqui de quanto? Foi de 28 centavos. Né, ó. Isso aqui não é uma informação para a gente, aqui, uma espécie de construção de intervalo de confiança, tá? Em relação à média. A letra B, a gente tem aqui a mesma coisa, né? O segurado tinha 30 anos quando contratou o seguro. A gente considerou uma taxa de 5%, temporariedade de 20%, a indenização de R$1. Isso aqui tinha sido calculado também, né, na letra B da questão 1, considerando o pagamento de indenização de R$50 mil. Tá? Nesse caso nosso aqui, como é apenas R$1, a gente vai dividir por 50, né, para encontrar esse valor. Ou seja, para que o beneficiário receba R$1 na minha data de morte, desde que eu morra dentro de N anos, né, preciso pagar hoje um prêmio de 18 centavos. Tá, então para encontrar a variância, a fórmula está dada, né, eu preciso calcular o quê? O segundo momento. Tá? Adicionar aqui em relação ao primeiro momento, né, o 2 de novo, 2, 2, 2. Né? A gente vai integrar somente de 0 a 20, como já tinha sido feito antes, porque é uma imediata e temporária. Né? A gente faz aqui então, para t igual a 20 menos para t igual a 0. Fica aqui, ó, 20, 0. Só temos constantes. A gente encontra que esse segundo momento é igual a 0,12
unidade aqui está ao quadrado. Então, para calcular a variância, de novo, ó, segundo momento, 0,12, menos o quadrado do primeiro momento, já tinha sido calculado antes, 18 centavos. A gente encontrou esse resultado para a variância, sua raiz quadrada, do já que a gente quer, que é o desvio padrão. Então, dá 30 centavos. Tá? Então, mais uma vez, aqui a gente tem uma informação acerca da dispersão dessa informação. Perceba que ela é mais dispersa, né, do que o que a gente encontrou na letra A, que era 0,25. Né? E essa informação aqui pode nos ajudar a construir um intervalo de confiança. Tá, então, questão 3. Integre as expressões relativas ao seguro diferido de M anos. Aí a gente confirma aqui, né, ó. De fato, aqui é uma diferida, ó. É vitalícia também, porque é até infinito. E M infinito. Aqui a gente tem o primeiro momento e o segundo momento. Né? Tá aqui o B ao quadrado. Então pede para calcular a esperança de Z ao quadrado, variância de Z, desvio de Z. Então vamos considerar aqui um B de 10, um diferimento de 5, força de juros de 6% e força de mortalidade de 4%. Então aqui está a expressão geral, né, ó, da minha diferida, primeiro momento. Tá, então a constante ó, não depende de t, né, saiu aqui da integração. A mi também é constante, ela não depende de t, saiu. E a gente ficou com a expressão aqui dentro, somente das partes que dependem de t. Como a base é a mesma, a gente somou as potências, tá? Aqui. Então, o próximo passo, enfim, a gente colocou o t em evidência aqui dentro, né? Ó. E depois disso a gente já integrou, usou a mesma propriedade que eu apresentei para vocês quase agora, né? Ó. A exponencial, que menos uma constante, vezes a variável aleatória. A integral disso a gente mantém, né? Conserva toda a expressão no numerador. Né? E no denominador a gente fica somente com uma parte constante, no caso aqui, menos mi mais delta. Tá, pra aqui. Essa parte estava aqui fora já, essa parte constante, b, mi. E a gente vai fazer isso de m infinito. Né? Aqui. Então, vamos fazer aqui, onde tiver t eu faço com infinito, menos onde tiver t eu faço com m. Infinito e m. Tá? Então, aqui, ó, enfim, você pode constatar aí empiricamente, né, no Excel, por exemplo, mas à medida que esse valor aqui ele aumenta, né, ou seja, no caso aqui ele é negativo, então à medida que ele diminui, né, a gente vai ter que isso aqui tende a zero. E essa parte aqui ela foi repetida, né, ó, aqui. Ou seja, eu vou ficar com menos exponencial sobre menos mi mais delta, né? Então isso aqui vai ficar positivo dentro do colchete. E é por isso que a gente ficou com b de mi, aqui ó, b de mi, coloquei o mi mais delta aqui embaixo, ficou mais bonitinho, mais organizado, vezes esse numerador aqui, já positivo, tá? E a gente vai encontrar uma expressão parecida, né? Seguindo o mesmo passo a passo, não vou repetir aqui, mas para o segundo momento. A diferença é só porque aqui eu tenho um b ao quadrado e esse menos 2 de delta t, tá? Então, seguindo todo o passo a passo, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Eu vou ficar com b quadrado aqui, ó. Aqui eu tenho um 2 na frente do delta, aqui embaixo. Tá? Um 2 aqui também na frente desse delta aqui. Então, finalmente, eu tenho aqui o primeiro momento, né? Ó. Aqui é a fórmula, só fiz repetir aqui. O segundo momento está aqui, fórmula, só fiz repetir aqui. Tá? Só substituir, né? Já sei que o b é 10, coloquei aqui, ó, 10 ao quadrado. O mi é 4%, né? O delta é 6%, aí substituindo por aqui. Né? O diferimento é de 5, só colocando por aqui. E encontrei tanto a esperança de z quanto a esperança de z ao quadrado. Tá? Então dá para fazer a variância, né? A variância vai ser essa diferença aqui, segundo momento, menos o quadrado do primeiro. Encontramos essa variância, tiramos a raiz quadrada disso aqui e encontramos o desvio padrão. Okay? Então, as 4 informações que foram solicitadas já foram encontradas aqui. Pronto, com isso aqui a gente encerra, né, alguns exercícios relacionados a seguro contínuo, tá bom? Então,
nosso contato mais uma vez. Em caso de dúvida, basta me procurar. Um abraço e até a próxima aula.